Na aula de matemática do 7º ano hoje, estudaremos sobre blocos e volumes. Essa explicação está em seu livro de matemática a partir da página 216. Vamos acompanhar a explicação do livro. No dia a dia, surgem diversas situações que exigem o conhecimento de volume. Abaixo, temos alguns exemplos. Uma dona de casa compara o volume e o preço de diferentes produtos a fim de descobrir qual é o mais barato. Então, olha o tamanho das embalagens, vê qual tem mais produto, compara os preços e vê qual compensa comprar. Próximo exemplo, um cozinheiro precisa medir o volume de cada ingrediente de um bolo para garantir que ele dê certo. E o terceiro exemplo, um químico precisa medir o volume de substâncias para que as reações químicas ocorram como planejado. Podemos dizer que o volume é a medida da quantidade de espaço contida em um sólido. Para medir o volume de um objeto, utilizamos unidades cúbicas, centímetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbicos e assim por diante. Como veremos a seguir, o volume de um objeto é representado pelo número de unidades cúbicas que podem ser arranjadas para preencher completamente o espaço dentro dele. Igual você tem aí na ilustração do seu livro. Você pega o objeto, quadricula o objeto e a quantidade de cubinhos que você dividiu esse sólido será a quantidade de unidades de medida. Lembrando que cada cubinho tem dimensões 1 centímetro em cada lado, por isso ele representa 1 centímetro cúbico de volume. Para efeito de cálculo, convencionou-se que um cubo com arestas medindo 1 centímetro tem volume de 1 centímetro cúbico. E no caso de outras unidades de volume? Nas páginas seguintes, estudaremos o metro cúbico, o decímetro cúbico, todas as unidades de medidas têm sua respectiva utilidade e nós veremos todas elas. Observe como representamos o metro cúbico e o decímetro cúbico. Então, nós estamos agora na página 217. Aí você tem dois cubos, um verde e um marrom. Olha o cubo verde, ele tem lados medindo 1 metro. Um cubo com arestas medindo 1 metro tem volume 1 metro cúbico. Agora o cubo marrom. Um cubo com arestas medindo 1 decímetro tem volume de 1 decímetro cúbico. Que relação existe entre uma unidade e a outra? Qual é a unidade de cada uma delas? Os desenhos parecem do mesmo tamanho, certo? As situações a seguir ilustram como se passa de uma unidade para outra e quando usaremos cada uma delas. Vejamos os exemplos. Exemplo 1, que é a situação 1 da página 217. Vamos determinar a relação entre 1 centímetro cúbico e 1 decímetro cúbico. O cubo da esquerda tem arestas medindo 1 decímetro e seu volume é 1 decímetro cúbico. Perceba que 10 centímetros correspondem a 1 decímetro. Assim, podemos dividir esse cubo em um total de 10 fatias horizontais, cada uma delas contendo 10 vezes 10, que são 100 cubinhos de 1 centímetro cúbico. Dessa forma, há um total de 10 vezes 10 vezes 10, que são 1000 cubinhos de 1 centímetro cúbico, dentro de 1 decímetro cúbico. Por isso, nós concluímos que 1 decímetro cúbico corresponde a 1000 centímetros cúbicos. Então, essa informação você precisa memorizar. 1 decímetro cúbico corresponde a 1000 centímetros cúbicos, certo? Então, essa informação você precisa guardar, memorizar. Continuando aí na página 217, no finalzinho da página nós temos alguns exemplos. Em 1 decímetro cúbico cabem, sem sobrar nem faltar espaço, 1000 cubinhos de 1 centímetro cúbico. Então, 1 decímetro cúbico, 1000 centímetros cúbicos. 3 decímetros cúbicos, 3000 centímetros cúbicos. 8 decímetros cúbicos, 8000 centímetros cúbicos.
2,3 decímetros cúbicos, 12.300 centímetros cúbicos. O que nós aprendemos agora? Que para transformarmos de decímetro cúbico para centímetro cúbico, olha, daqui para lá nós multiplicamos por 1000. Agora, se eu quiser fazer o inverso, faço a operação inversa. De centímetro cúbico para decímetro cúbico, nós dividimos por 1000. Essas informações vocês precisam memorizar. Vejamos agora as explicações da página 218, que é justamente isso que eu acabei de explicar para vocês. Para transformar decímetro cúbico em centímetro cúbico, usamos a seguinte função. Decímetro cúbico vezes 1000 transforma em centímetro cúbico. Desse modo, descobrimos que 4,17 decímetros cúbicos são 4.170 centímetros cúbicos, uma vez que nós, para convertermos, multiplicamos por 1000. Segundo exemplo, situação 2. Podemos utilizar um esquema parecido com o da situação anterior, a fim de determinar a relação entre 1 metro cúbico e 1 decímetro cúbico. Observe. Note que 10 decímetros correspondem a 1 metro. Portanto, podemos dividir esse cubo em um total de 10 fatias horizontais, cada uma delas contendo 10 vezes 10, que são 100 cubinhos de 1 decímetro cúbico. Dessa maneira, há um total de 10 vezes 10 vezes 10, que serão 1000 cubinhos de 1 decímetro cúbico dentro de 1 metro cúbico. Concluímos que, mais uma informação para memorizarmos, que quando eu tenho 1 metro cúbico, isso corresponde a 1000 decímetros cúbicos, tá? Outra informação para memorizar, 1 metro cúbico corresponde a 1000 decímetros cúbicos. Para transformarmos de metros cúbicos para decímetros cúbicos, nós multiplicamos por 1000. E o inverso de decímetro cúbico para metro cúbico? Nós fazemos a operação inversa. Dividimos por 1000. Voltando aí no livro, no meio da página 218, penúltimo parágrafo, nós lemos assim. Em 1 metro cúbico, cabem sem sobrar nem faltar espaço 1000 cubinhos de 1 decímetro cúbico. Baseando-se nas explicações, você é capaz de encontrar a função que transforma metros cúbicos em decímetros cúbicos, que é justamente essa que eu expliquei para vocês. De metros cúbicos para decímetros cúbicos, multiplico por 1000. De decímetros cúbicos para metros cúbicos, eu divido por 1000. Existem somente essas medidas de volume? O litro, por exemplo, não é uma medida de volume? Você tem razão. De fato, o litro também é uma medida de volume. Existe uma relação entre o metro cúbico e o litro. Veja, em um recipiente de 1 decímetro cúbico, cabe exatamente 1 litro. Isso é, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, outra informação para decorar. Olha, vou colocar aqui. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, tá? Isso também você precisa decorar. Põe aí no seu caderno, na parte de explicações e rascunho. Agora, página 219. Consequentemente, 1 metro cúbico, que é igual a 1000 decímetros cúbicos, valerá 1000 litros. Então, olha, outra função que você precisa memorizar. 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos, que é igual a 1 litro, certo? Todas essas relações, se nós memorizarmos, na hora de fazermos as conversões de medidas, elas ficarão mais fáceis. Agora, na página 219, segundo parágrafo, nós lemos assim. E então, você consegue encontrar a função que transforma metros cúbicos em litros? Tente. Há outras medidas que são utilizadas, como metro cúbico, centímetro cúbico, elas estão descritas na tabela abaixo.
Já eu vou explicar a tabela para vocês. Antes, nós precisamos memorizar essa informação que nós usaremos toda hora. Isso é igual a isso. Então, olha, em 1 metro cúbico, aqui é 1000 litros. Olha, eu escrevi errado. Aqui é 1000 litros, tá? Arruma aí no seu caderno. Tá? Essa relação do metro cúbico com litros, nós usaremos bastante. Você precisa lembrar que o metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, o que eu vou... Qual é a parte mais importante dessa parte aqui, ó? 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Tá? Então, todas essas informações nós precisamos memorizar. Agora nós vamos ver a tabela, certo? Nós temos uma tabela de medidas de capacidade, que é essa tabela azul, que está na página 219. Eu vou explicar essa tabela em um outro formato, assim como eu já expliquei para vocês quando vocês estavam lá no 6º ano. Porém, agora, ao invés de usarmos medidas de distância, usando quilômetros, metros, centímetros, milímetros, nós iremos usar essas unidades de medida para medidas de capacidade. Posso apagar essas informações? Tira um print da tela para depois você copiar no seu caderno, se você ainda não copiou. Ou então você assiste novamente esse vídeo e depois você escreve essas informações no caderno. Já printaram a tela? Certo. Então, eu vou apagar para fazer para vocês a tabela de medidas de capacidade que está na página 219 do seu livro do 7º ano. Tem áudio ligado aí, verifica se não é o seu, se for você desliga, por favor. Olha, as medidas de capacidade, uma das que nós usaremos são essas aqui, ó. Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico, tá? Essa tabela vocês precisam decorar e nessa ordem, tá bom? Olha, quando eu tenho esse 3 em cima da unidade de medida, quer dizer que essas medidas estão relacionadas às medidas de capacidade, medidas de volume. É como se eu tivesse, por exemplo, uma caixinha e eu quisesse saber quanto de material cabe aqui dentro para preencher a caixinha. Isso é volume, é o que preenche um espaço em forma de caixa. Agora, quando eu trabalho com essa tabela, mesmo nas medidas de distância, que são as medidas lineares, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, ou medidas de área, metros quadrados, centímetros quadrados, milímetros quadrados, ou de volume, que são as medidas elevadas ao cubo, a regra é a mesma em questão de operações. Quando eu desço na sequência da tabela, eu faço uma multiplicação. Quando eu subo na sequência da tabela, eu faço uma divisão. Só que aqui eu estou trabalhando com medidas elevadas ao cubo, porque são medidas de capacidade. Então, quando eu mudo de uma unidade para outra, eu tenho diferença de 1000. Eu considero 3 zeros nessas mudanças. Vamos ver alguns exemplos? Por exemplo, eu tenho aqui um decâmetro cúbico. Quero transformar em metro cúbico, tá? Onde está o decâmetro? O decâmetro está aqui. Onde está o metro? Aqui. Na tabela, eu vou descer, olha, desci uma unidade de medida. Só que não são medidas cúbicas, então considero 3 zeros a cada mudança. Se desceu uma casa, se desceu, eu multiplico. Uma casa corresponde a 3 zeros, então vai ser 1 vezes 1000. 1 vezes 1000 dará 1000. Eu converti decâmetros cúbicos em metros cúbicos. Vou fazer outros exemplos. Por exemplo, se eu tiver metros cúbicos, olha, 3,5 metros cúbicos e quero transformar em centímetros cúbicos. Como que eu farei isso?
Eu vou aqui marcar onde eu estou e onde eu quero chegar. Eu estou onde? No metro cúbico. Marquei. Quero chegar no centímetro cúbico, certo? Vou descer 1, 2 unidades de medida. Como são medidas de capacidade, de volume, medidas cúbicas, cada mudança eu considero 3 zeros, certo? O número que tem 3 zeros é 1 milhão. Ó, 3 zeros não, 6, né? 1 milhão. Como eu desci na tabela, eu faço uma multiplicação. Então, vai ser 3,5 vezes 1 milhão. Veja que o milhão tem 6 zeros. Então, 3,5, a vírgula dele vai deslocar 6 casas para a direita, porque aqui eu tenho 6 zeros, e para a direita porque é uma multiplicação. Então, eu desloco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, a vírgula vem para cá. E esses espaços em branco nós preenchemos com 0. E a vírgula vai ficar aqui, ó. Então, ficou 3 milhões e 500 mil. Preciso colocar a vírgula quando está no final do número? Não, porque é um número inteiro. O que acabamos de fazer? Convertemos 3,5 metros cúbicos em centímetros cúbicos, que correspondem a 3 milhões e 500 mil centímetros cúbicos. Vou fazer mais um exemplo. Vejamos, se eu quero transformar 1 decímetro cúbico, quero transformar em metros cúbicos, tá? Vamos então ver onde estamos e para onde queremos ir? Vou apagar aqui esse meu rascunho e vamos analisar. Olha, estou no decímetro cúbico, aqui. Quero ir para onde? Para o metro cúbico. Ah, está subindo. Subindo uma unidade de medida, uma casa. Então, corresponde a 3 zeros uma mudança. Se sobe, a operação que fazemos é divisão. Então, vai ser 1 dividido por um número que tem 3 zeros. Que número que é esse? 1000. 1000 tem 3 zeros. Quando dividimos, a vírgula desloca para a esquerda. Vai deslocar 3 casas. 1, 2, 3. A vírgula que estava no final do número vem para cá. Então, vai ficar vírgula 001. Aí a parte inteira fica assim? Não, ganha um zero também. Então, nós fizemos agora a conversão de medida de 1 decímetro cúbico para metros cúbicos, sendo que concluímos que 1 decímetro cúbico corresponde a 0,001 metros cúbicos.